Em um continente expansivo governado pelo poderoso império, o equilíbrio de poder era mantido por 4 forças distintas. Primeiramente, a ilustre e meritória família era simbolizada por um majestoso leão dourado, incorporando as artes de combate e esgrima, conhecida como a grandiosa família do leão. Em seguida, havia a Aliança Protestante, uma formidável coalizão de fiéis adoradores e sacerdotes devotos que prestavam homenagem a diversos deuses por toda a terra. Nas sombras, o enigmático Bureau de Inspeção coletava diligentemente informações para resguardar a dinastia imperial. Por fim, a prestigiada família que nutria a Torre Mágica e o Mundo Mágico é a família protagonista, a família Mellinger. O protagonista, Mellinger, narra uma história de 30 anos atrás, quando uma guerra demoníaca eclodiu, colocando sua família na vanguarda que, tragicamente, assegurou a vitória, mas a um custo significativo. Este esforço heróico resultou na perda da maioria dos membros de sua família quando com a tenra idade de 8 anos, enfrentou a perda de seu pai, que carregava as cicatrizes físicas e emocionais da guerra, e sua mãe, sua guia confiável nas artes mágicas. Isso deixou apenas eu e sua irmã mais velha como remanescentes de sua outrora orgulhosa família. Em uma reviravolta chocante, as famílias vassalas que haviam jurado lealdade a eles viraram as costas e os traíram. Testemunhando essa traição desoladora, Eury prometeu tornar-se um grande mago e restaurar a família. No entanto, seu grande plano desmoronou quando uma rara aflição chamada doença de bloqueio o deixou impotente no reino da magia. Esqueça a restauração de sua família, ele se tornou motivo de riso para o mundo inteiro. Ele trabalhou incansavelmente para tratar a doença de bloqueio, mas não conseguia encontrar uma solução. Então, ele conheceu um dragão, acreditando que seu desejo tinha alcançado os céus. A única possibilidade que ele tem de reerguer sua família desmoronada está bem diante de seus olhos. Aquele que o libertará deste cansativo selo agora se tornou um com ele. A criatura sugere que eu se una a ele e permita que os demônios dominem o mundo. O rei demônio libera ondas demoníacas para tomar controle de seu corpo, fazendo com que o corpo de eu liberte o poder demoníaco. Ele se pergunta se soubesse que era o teste do rei demônio, nunca teria buscado algo como um dragão. De repente, eu despedaço o poder demoníaco, afirmando que não será devorado dessa maneira. Mais tarde, no Hospital Real de Magia, o médico examina meticulosamente e informa que ele sofre de uma doença de bloqueio. Essa condição rara impede o fluxo livre de mana em seu corpo, impedindo de usar magia como pessoas comuns. O médico revela que tentaram de tudo em seu corpo, mas tudo se mostrou fútil, e não há nada que possam fazer, o que o entristece. Mais tarde, na cabine telefônica da academia de Austin, ele entra em contato com sua irmã preocupado com seu bem-estar. Ela pergunta sobre sua saúde, querendo saber se os médicos encontraram a cura ou se ele precisa de mais dinheiro. Tentando tranquilizá-la, eu diz a ela que cresceu além da infância, então ela não deve se preocupar excessivamente, e assegura que logo será curado daquela doença. No entanto, enquanto sua irmã lamenta sua solidão como único membro restante da família, eu encerra rapidamente a ligação, alegando que seus amigos o chamam e que ele entrará em contato novamente em breve. Logo após terminar a ligação, ele contempla com pesar que não conseguiu contar a ela a verdade de que talvez não voltasse para casa. Os resultados finais dos exames são divulgados na academia, e os alunos se reúnem para conferir seus resultados. Apesar de receber um a mais em disciplinas teóricas, eu parece irritado porque falhou nas práticas relacionadas à magia. Ele está triste porque essa marca representa seu 4º fracasso consecutivo e, de acordo com as regras da academia, falhar pela 4ª vez significa expulsão. Ele considera que, se for expulso assim, não poderá trazer glória à sua família. Ele dedicou seu coração e alma aos estudos, esforçando-se para permanecer na academia. Seus esforços se refletiram no entendimento dos conceitos lógicos exigidos pela instituição, os quais ele dominou com excelência em seus exames teóricos. Além disso, embora hesite em admitir, ele sempre acreditou que possui algo especial que o diferencia de seus colegas. Sua inteligência não é a única característica excepcional que possui, sua extraordinária capacidade de perceber e compreender mana supera a de qualquer outra pessoa. Desde compreender as complexidades da teoria mágica até manipular mana como um mago, essas habilidades notáveis teriam sido muito cobiçadas por muitos. Ele lembra que, um dia, na aula,
O tutor orientou os alunos sobre como formar um círculo absorvendo a mana que flutua no ar e reunindo tudo em seus corações. Todos os alunos formam um círculo, mas eu parece estar lutando, provocando zombarias de seus colegas, que não conseguem acreditar que um mago não pode nem mesmo fazer um círculo. O tutor sugere que ele desista da magia e se torne um estudioso. Enquanto eu se prepara para partir, ele amaldiçoa sua doença de bloqueio, ressentindo-se de como ela o privou do uso da magia. Ele contempla se sua única opção agora é seguir uma carreira como estudioso de magia, sabendo que tal caminho não pode restaurar a glória de sua família. Diante da estátua de seu avô, o renomado herói e um mago estelar, Austin Mellinger, que fundou a prestigiada Academia de Austin, eu reflete sobre a possibilidade de ser expulso desta venerada instituição, o que significaria manchar o orgulhoso legado da família Mellinger com suas próprias mãos. Ao seu redor, os colegas da academia zombam dele impiedosamente, considerando uma desgraça para a linhagem Mellinger e a memória do primeiro diretor da academia. Seus devaneios sarcásticos exploram até que ponto o prestígio de uma família mágica real pode despencar. Enquanto eu ouvi tudo isso, ele não suporta as zombarias, então se aproxima deles, perguntando se são estudantes do primeiro ano no departamento de magia física. Com um sorriso malicioso, ele diz que tem amizade com o professor assistente Shawn do departamento de magia física, o que surpreende os discípulos, e eles abruptamente planejam partir, pois não conseguem acreditar que o professor pode ser amigo de alguém como eu. Ao partir, ele contempla a estátua de seu avô, relembrando sobre seu avô e seu falecido pai, tirando força de seu legado. Ele lembra a si mesmo para não vacilar, sabendo que não pode se dar ao luxo de ser fraco. Ele faz solenemente uma promessa a si mesmo de encontrar uma maneira de curar seu corpo amaldiçoado, determinado a superar os obstáculos que o atormentaram por tanto tempo. Mais tarde, sentado em um café, ele lê o primeiro relatório da academia e se pergunta por que não há nada sobre a doença de bloqueio. De repente, alguém bate ferozmente sua cabeça na mesa, assustando todos ao redor. Com o rosto machucado, eu grita para saber quem fez isso. A pessoa responsável pelo ataque é Shawn Nestor, o terceiro filho da família Nestor. Frustrado, ele confronta eu, acusando de usar seu nome sem permissão. O protagonista se levanta e estende os braços para cumprimentá-lo. No entanto, Shawn parece irritado e lembra severamente de que já o aconselhou contra explorar sua reputação para incomodar os mais jovens. Eventualmente, sentam-se, e eu concordo em não usar seu nome para enganar os outros. Ele sugere sarcasticamente que Shawn talvez queira considerar uma rinoplastia mágica e pede uma bebida. No entanto, Shawn recusa firmemente, afirmando enfaticamente que preferiria a morte a passar por isso, questionando se ele tinha atingido um nervo forte demais durante a conversa. No meio da conversa, eu contemplo que a Torre Mágica era liderada por 6 famílias reais conhecidas como Hexagrama. Após a queda de sua família, Shawn é membro de uma dessas famílias, a família Nestor. Depois de se formar antecipadamente na academia, ele tornou-se professor e membro de elite. Elric sorri, contemplando que embora Shawn tenha seguido na direção oposta ao seu caminho, ele é um dos poucos que estiveram ao seu lado. Irritado pelo sorriso de eu, Shawn pergunta ao protagonista o que há de errado com ele, dizendo que está ficando enjoado. Ele então desliza os papéis do plano de exploração da Garra do Dragão de Diamante em direção ao protagonista, levando-o a se perguntar o que é aquilo. Enquanto toma sua bebida, eu pergunto por que ele está lhe dando isso, e o professor explica que, embora seja uma espécie antiga recentemente descoberta, encontraram recentemente um ninho deles. Ele também quer que eu se junte à equipe de expedição, o que o surpreende. O protagonista agarra abruptamente o papel, contemplando que espécies antigas de dragões deveriam estar extintas, e ele fica espantado porque encontraram um ninho de dragões, considerado a origem de toda a magia. Com um sorriso radiante, Shawn enfatiza que se eu encontrar um artefato, a academia fechará os olhos para sua expulsão. O protagonista examina ansiosamente o mapa e fica maravilhado, perguntando-se se talvez o ninho de dragões tenha algo que possa curar sua doença de bloqueio. No entanto, ele descarta abruptamente sua afirmação, afirmando que mesmo que encontre algo assim, seria recolhido pelos professores. Em seguida, ele bate o papel na mesa e se levanta, considerando que isso deve ser uma chance dada a ele pelos céus, e rompendo em risos, o que faz Shawn chamá-lo de louco.
No entanto, eu então aponta para a marca vermelha no mapa com confiança, afirmando que o ninho não estará ali. Shawn é pego de surpresa pela afirmação ousada de eu e rapidamente examina os arredores, assegurando-se de que ninguém está bisbilhotando sua conversa. Após um suspiro de alívio, ele pede a eu para escolher as palavras com cuidado, ponderando se ele sabe quantos professores participaram disso e se ele está se atrevendo a desafiar todos esses figurões de uma vez. No entanto, eu mantenho sua posição, exudando confiança na precisão de sua declaração. Irritado com sua persistência, Shawn emana mana através do punho sobre o mapa, canalizando mana para ele, e instiga eu a ouvi-lo antes de tirar conclusões. Uma luz brilhante os envolve, e sua magia os transporta para dentro do mapa. Shawn mostra a ele uma rachadura no local almejado, ilustrando que a colisão de duas camadas forma a fenda, e a enorme quantidade de mana fluindo dela mostra a presença de um ninho de dragões. Atônito pela enorme quantidade de mana, eu observa que essa quantidade de mana teria se acumulado por pelo menos 100.000 anos, concluindo logicamente que não é surpresa que eles pensariam que o ninho de dragões estaria ali. Ele então pede a Shawn que relembre os 3 princípios do fluxo de mana, irritando. No entanto, Shawn reflete os princípios de alto a baixo, largo a estreito e quente a frio. Elise retruca que, devido a esses princípios, eles devem ter certeza de que este é o ninho de dragões. No entanto, como o magma escaldante flui pelas rachaduras, mana não se acumula ali, então um dragão não pode viver lá. Shawn não pode acreditar que seja o vulcão Akran. O protagonista concorda, afirmando que o magma do vulcão Akran percorre sob o continente. O professor diz ansiosamente que registraram as frequências de mana de um dragão perto da área, então não há como o ninho não estar ali. Al calmamente diz que nunca disse que não havia um ninho e, com um sorriso, coloca o dedo no mapa, afirmando que o ninho está na caverna Caragol. Mais tarde, Shawn está em pé fora do escritório do diretor e parece confuso sobre contar aos superiores o que ele descobriu. Antes de bater na porta, ele contempla se deve agir como se não soubesse, pois pode ser expulso se irritar o diretor. Enquanto caminha ansiosamente pelo corredor, ele nota eu e se pergunta o que ele está fazendo na sala de treinamento sozinho. O protagonista se concentra totalmente em sua prática e recorda todas as zombarias sobre sua expulsão da academia de seu avô. Ele parece frustrado, pois sua doença de bloqueio está atrapalhando sua abordagem. Enquanto observa lutar, Shawn contempla que Elise pode ser capaz de curar sua doença de bloqueio e, se for o caso, como seu amigo, ele conclui determinadamente em ajudá-lo. Mais tarde, após ouvir Shawn, o diretor da academia de Austin, Barracks, questiona se ele está dizendo que o relatório de pesquisa do diretor está errado. No entanto, Shawn nega sua afirmação, afirmando que esperava obter a opinião do diretor, já que há uma possibilidade. O diretor, ainda incerto sobre a justificativa de Shawn, emana uma imensa mana e afirma severamente que, mesmo sendo membro da prestigiosa família Nestor, não deixará de lado o assunto se não puder persuadi-lo de seu ponto de vista. Sua postura séria e a mana avassaladora impressionam Shawn, percebendo que é o poder de um mago do 7º círculo. De repente, Elise invade o escritório do diretor, deixando Shawn se perguntando se ele está louco e por que está vindo aqui. Ignorando a perplexidade de Shawn, o protagonista cumprimenta o diretor e pede desculpas por sua entrada não convidada. Enquanto o diretor o questiona, ponderando se a dedução do professor assistente é a opinião de eu, quando eu concorda com sua afirmação, o diretor o aplaude sarcasticamente por sua perspicácia. No entanto, o diretor expressa ceticismo, apontando que é difícil acreditar que um estudante poderia desenvolver tal ideia. Ele questiona se há alguma evidência concreta apoiando essa teoria ou se é apenas um palpite infundado. O protagonista responde inocentemente que é uma verdade fundamental que até mesmo uma criança de 3 anos saberia e desafia o diretor se ele ainda precisa de evidências. Barracks repete a verdade absoluta e explode em risos, dizendo que está sem palavras. Na opinião dele, eu é apenas um reprovado que nem consegue condensar e não leva a sério sua afirmação. Quando eu pergunto ansiosamente se o diretor considera errada sua suposição, Barracks concorda abruptamente, afirmando que alguns têm sorte. Ele se refere a eu como lixo que fala sem saber seu lugar. Apesar disso, o diretor reconhece que, como professor, não pode ignorar a opinião de um estudante, então propõe uma aposta a eu.
Quando o protagonista pergunta que tipo de aposta é essa, Barrax explica que fornecerá a ele todos os recursos necessários para formar uma equipe de exploração. No entanto, se eu não conseguir provar sua dedução, ele deve apostar seu valioso objeto de família apresentado por seu falecido avô. Após a reunião com o diretor, enquanto viajam em uma carruagem, eu calmamente pede a ele para baixar a voz, pois seu ouvido está prestes a cair. Ele continua lendo e acrescenta que tudo bem se o diretor disse que não o impediriam se ele encontrasse o ninho do dragão. Shawn agarra furiosamente seu livro e grita sobre o que acontecerá se eu falhar em encontrar o ninho ou se suas previsões estiverem corretas. Ele lembra-eu de que o pingente de herança de sua família seria tirado dele, o que é passado apenas para o chefe da família Mellinger. No entanto, o protagonista responde despreocupadamente que o diretor deseja o pingente há muito tempo, então ele não leva a aposta do diretor a sério. Essa resposta enfurece ainda mais o professor assistente, que o implora para levar a sério, pois isso pode causar uma situação terrível. No entanto, eu sorri e agradece por ele ter ficado ao seu lado durante esse desafio difícil. O professor assistente bate em seu rosto frustrado, lembrando a eu que também acabou para ele se não conseguirem encontrar o ninho, e pergunta sobre seus planos futuros. Observando a crescente ansiedade de Shawn sobre a situação, o protagonista pergunta se ele acha que o Mellinger aceitou a aposta apenas para evitar ser retido na academia, o que surpreende o professor assistente. Com um sorriso malicioso, ele acrescenta que se o diretor ousasse cobiçar a herança, deveria ter apostado sua vida junto com ela. Enquanto isso, Shawn contempla que tinha esquecido que esse cara tinha dois apelidos, a vergonha da família Mellinger e o pior da família Mellinger. Ele recorda uma memória de 7 anos atrás, no início do semestre, quando eu era calouro na academia de Austin. Enquanto todos praticavam magia, eu estava sentado sozinho, pois não conseguia realizar a magia. Após a aula, seus colegas se aproximaram sarcasticamente, ponderando se ele realmente pertencia à prestigiosa família Mellinger, zombando de sua incapacidade de realizar magia. Um dos rapazes chamado River zombou dele, especulando se o presidente o pegou na rua, e os outros rapazes caíram na risada. As observações feriram profundamente eu, então, enquanto viravam as costas para sair, ele agarrou ferozmente uma bola de cristal e acertou a cabeça de River, fazendo-o sangrar profusamente, enquanto seu comparsa tentava acordá-lo. Mais tarde, o comitê disciplinar da academia de Austin o convocou, onde argumenta que uma criança da família do Visconde ousou insultar o líder da família do Duque, então ele puniu River de acordo com as leis do Império. Após deliberações, o comitê o suspendeu, conforme as regras da academia, que afirmavam que todos os alunos eram iguais. Mas depois desse dia, ninguém ousou tocá-lo novamente. De volta ao presente, o professor assistente fica surpreso ao notar o livro que pegou de eu. Ele grita de frustração, perguntando por que ele está lendo isso, já que é um livro proibido sobre os efeitos de vários fatores no aprimoramento físico. O protagonista concorda que o livro é proibido, enfatizando que se ele fosse pego com ele, a punição poderia ser severa, possivelmente levando à sua execução na fogueira. O professor assistente devolve o livro a eu e pergunta se ele planeja fazer isso aprendendo as artes de fortalecimento corporal do Rei das Feras. Ele se pergunta se essa arte poderia ser usada para tratar a doença de bloqueio e lembra da história em que o Rei das Feras invadiu o Império com seu exército de bestas. Eles tiveram dificuldades extremas devido às suas artes de fortalecimento corporal, que permitiam ao Rei das Feras aprimorar suas habilidades físicas. No final, as habilidades de fortalecimento corporal foram perdidas quando o Império expulsou o Rei das Feras e seu exército construindo um muro, e os estudiosos já haviam falhado em recuperá-las. Enquanto lê o livro, eu afirma ansiosamente que o recuperou, mas não sabe como aplicá-lo ao seu corpo. No entanto, essa revelação surpreende Shawn. De repente, a carruagem para, e eles saem para investigar o problema. O pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa de Vera, Riven, e seu capanga se aproximam deles, cumprimentando-o após um longo tempo sem se verem. O protagonista expressa surpresa com o encontro inesperado e pergunta sobre o motivo de sua chegada. Riven responde dizendo que é porque ele ama profundamente seus colegas, enquanto Shawn expressa desdém por eles, chamando-os de bastardos. River revela que o diretor os pediu para ajudá-lo. Eu olha para o capanga sarcasticamente e comenta que é tão gentil do diretor Barrax,
mesmo que ele tenha dito que não precisava da ajuda do diretor. Shawn, ansioso, sussurra para Eu, perguntando se ele sabe quantos capangas estão escondendo sua mana, e o protagonista retruca que isso se parece mais com o diretor Vir. Ele pede ao professor assistente para não se preocupar, assegurando-lhe que também tem algo preparado, fazendo-se perguntar o que ele preparou e como lidará com aqueles bastardos mais tarde. Alaki informa o diretor sobre o encontro deles, o que o enfurece, pois não consegue acreditar que alguém como eu tirou o fôlego de Jena e a armadura do Senhor do Céu Azul. No entanto, o capanga diz que emprestaram aquele equipamento mágico de 4 estrelas para Eu porque o diretor pediu que o ajudassem o máximo possível. Barrak está preocupado porque o sopro de Jena é uma esfera selada contendo fogo de enxofre que queimará até que o alvo seja reduzido a cinzas, e a armadura do Senhor do Céu Azul tem resistência extrema contra ataques físicos e também contra magias elementares. Ele o repreende por emprestar aquele equipamento mágico capaz de reduzir uma cidade inteira a cinzas e insta o capanga a sumir, pois não quer ver sua cara. O capanga age abruptamente após sua partida, e o diretor contempla que, se os outros candidatos descobrirem isso, farão um grande escândalo. Reconhecendo a prestigiosa linhagem de Eu, Barrak se pergunta sobre as consequências se o protagonista encontrar o ninho do dragão. Ele planeja substituir sua estúpida equipe de pesquisa, considerando que esses chamados estudiosos perdem o básico que até um aluno conhece. Com uma expressão malévola, Barrak se expressa gratidão por esses estudiosos incompetentes, percebendo que a incompetência deles pode levá-lo a adquirir o pingente mágico de Eu, o que é crucial para suas ambições, pois praticamente garantiria sua ascensão à posição de primeiro-ministro. Ele irradia uma tremenda quantidade de mana e amassa um papel, afirmando que, embora eu tenha vencido a aposta, só levaria a vitória se ele saísse vivo. Em contraste, a equipe de expedição liderada por Shawn e Eu segue em direção à caverna de Pagli, o local que Eu acredita ser o ninho do dragão. Shawn utiliza sua técnica mágica para procurar a Mona, que o protagonista já havia mencionado. Enquanto todos aguardam ansiosos pelo resultado, Eu lê calmamente seu livro. Quando o pilar de Mona irrompe, torna-se evidente para todos que sua avaliação é precisa. Essa revelação surpreende os membros da equipe de expedição, enquanto Eu permanece confiante em sua afirmação, com o pilar de Mona ainda emitindo sua luz brilhante. Eury instiga a equipe de expedição a agir rapidamente antes que se apague completamente. Shawn rapidamente levanta Eu para fugir, e os outros membros da equipe os seguem ansiosamente, pedindo-lhes para esperar. Todos conseguem manter uma distância segura, mas quando chegam ao local, ficam surpresos, pois não há nada aqui, nem mesmo uma caverna. Ryo aproveita essa oportunidade para zombar de Eu, questionando se ele realmente acreditava que o ninho do dragão seria tão visivelmente aberto. Seu capanga expressa ceticismo, afirmando que os Meringer sempre trazem resultados terríveis. Apesar de responderem às provocações deles, o protagonista ordena a Shawn que abra um buraco largo ali. Seguindo a ordem, o professor assistente utiliza sua magia de sinalizador para cavar um enorme buraco no chão, enquanto Eu declara que encontraram a caverna. Uma onda de Mona irrompe, e todos tentam evitá-la. O protagonista os tranquiliza, pedindo-lhes que não se deixem levar pela mana acumulada ao criar o buraco, e os instrui a entrar. Todos o seguem, e, à medida que avançam mais profundamente, ficam surpresos com o intenso frio. Mesmo ao usar feitiços mágicos, não conseguem se aquecer. Sem que percebam, uma criatura espreita na caverna observa secretamente sua chegada, sorrindo e comentando que eles finalmente chegaram. Eventualmente, eles alcançam a entrada da caverna de Karagol, mas o portão está fechado. Os membros da equipe de expedição brainstormam vários métodos para abri-lo, como reunir todos para empurrá-lo juntos ou usar magia para quebrá-lo. No entanto, antes que possam prosseguir, Eu intervém, alertando-os contra fazer algo precipitado. Ele lembra que há um selo de dragão no portão, enfatizando que não podem saber as consequências se mexerem. River fica irritado com sua precaução, considerando isso um exibicionismo, enquanto o protagonista aconselha a não tomar nenhuma ação independente, pois pode ter consequências graves. River percebe algo na porta, senta-se perto dela para verificar se é feita de ouro. De repente, a atenção de Eu é desviada para ele, e ele grita para dizer para não tocar nela. No entanto, é em vão,
pois ele já tocou intencionalmente na porta, desencadeando uma enorme explosão e o arremessando para o lado. A reviravolta inesperada pega a equipe de surpresa, e o portão da caverna emite uma luz brilhante. Eu ordeno que eles tenham cuidado, pois é uma armadilha. Em breve, bolas de fogo são lançadas contra a equipe, e eles formam escudos mágicos abruptamente para se proteger. Shaun pede ao protagonista para fazer algo, pois bloquear os ataques é difícil, e todos solicitam que ele os proteja, pois não querem morrer. Eu os tranquiliza, dizendo que tentará decifrar o texto primeiro e pede que fiquem calmos. Eu contemplo a situação e a considero um problema de teste. Ele acredita em si mesmo e tem confiança de que encontrará uma resposta, como sempre fez. Enquanto a equipe luta para desviar desses ataques, o protagonista decodifica o texto e depois agarra a porta, instando todos a terem paciência e esperarem um pouco mais, acreditando que está no caminho certo para resolver o quebra-cabeça. Surpreendentemente, graças à rápida resposta de Eu, as explosões de fogo cessam, trazendo alívio à equipe de expedição, que pensa estar à beira da morte. Eu pergunto ansiosamente sobre o bem-estar do professor assistente, a quem ele agradece porque graças a ele está vivo. Todos ao redor agradecem por salvar suas vidas, e Shaun reconhece seu poder, enquanto eu responde com um sorriso sarcástico. No entanto, o momento de alívio deles é breve, pois são atacados novamente, desta vez por lâminas de cristal inexplicáveis que instantaneamente reivindicam um dos membros de sua equipe. O protagonista avalia imediatamente a situação perigosa, observando uma série de lâminas de cristal se lançando em direção a eles, levando os colegas de equipe a se protegerem sem demora. Ele começa a anotar algo no papel, mesmo quando Shaun implora para que ele trabalhe rapidamente. Em uma realização repentina, eu percebo que a fonte desse Magic é uma forma formidável e antiga conhecida como Língua do Dragão e corre em direção ao portão, enquanto Shaun transmite a incapacidade deles de resistir ao incessante ataque. Eu recorre ao seu poderoso recurso, a armadura do Senhor Celestial Azul, para destruir a fonte da armadilha mágica do dragão e agarrar uma parte específica do portão novamente. Após esse movimento triunfante, ele desaba no chão completamente exaurido e solta um suspiro de alívio, grato por ter sobrevivido a uma experiência quase fatal. Subitamente, uma luz radiante aparece, e a caverna de Caragol se abre. O protagonista comanda a equipe de exploração para ajudar os feridos e seguir para dentro da caverna. Lá dentro, descobrem tesouros ilimitados, livros antigos e numerosas ferramentas mágicas. Um membro da equipe reconhece os esforços de Eu e o considera um verdadeiro líder, o que o surpreende. Seu companheiro e único apoiador, Shaun, aplaude seus esforços. No entanto, Eu revela que percebeu as armadilhas como testes e enfrentou sua complexidade usando uma abordagem geométrica, empregando teorias elementares para superá-las. No momento do triunfo, ele sente como se algo estivesse estranho, como se estivesse sendo submetido a um treino antes de um teste, levando Shaun a se perguntar sobre o que ele está contemplando para aumentar sua confiança. O professor assistente coloca uma mão tranquilizadora no ombro de Eu, lembrando de que deveria estar celebrando sua conquista significativa, enfatizando que ninguém pode ignorá-lo em sua estimada linhagem mágica doravante. Depois de um tempo, um membro da equipe se aproxima discretamente de Eu com uma agenda oculta, tratando-o como líder e convidando-o a verificar a existência de um laboratório naquela caverna. Enquanto Shaun contempla segui-los, Riven se aproxima dele revelando a presença de um cadáver de dragão escondido entre a pilha de tesouros. Shaun olha ao redor para informar Eu, mas o atrevido River afirma que vão contar a ele depois. Shaun concorda em acompanhá-lo para ver os restos do dragão. Por outro lado, o delinquente derruba o protagonista no chão, e os companheiros o cercam, levando-o a se perguntar o que estão fazendo, lamentando ter baixado a guarda na empolgação. Um dos membros delinquentes da equipe ironicamente comenta que a ação deles não é por mal, eles gostam dele, mas o trabalho vem primeiro. Enquanto analisa o cadáver do dragão, Shaun pergunta a River sobre o paradeiro dos outros membros da equipe, e ele responde que eles podem estar explorando a caverna enquanto são espancados por aqueles delinquentes. Eu contempla que nunca deveria ter confiado em ninguém depois de ter vindo para cá. No entanto, antes que o cara o atinja com um fogo mágico, um ataque repentino corta a mão do agressor, o que surpreende eles. Ao se virar para investigar o que aconteceu, ele se depara com o cadáver do dragão.
Perseguindo os delinquentes, o protagonista permanece composto e firme em sua determinação de enfrentar o dragão desperto, assegurando a si mesmo que isso é um teste que devem superar. Ele planeja localizar o ninho do dragão, acreditando que seja a chave para sobreviver a esse encontro problemático e evitar o dragão. Em contraste, o restante dos membros da equipe parece dominado pelo medo diante dessa situação difícil. Ele lança um olhar severo para o dragão e se pergunta por que o dragão está parado, então contempla os incidentes passados e percebe que, se quiser fazer isso de uma só vez, precisa de algum tempo de preparação. Ele comanda a equipe de expedição a se recompor e estabelecer uma linha defensiva, e eles agem imediatamente conforme sua ordem, criando o escudo para evitar o ataque do dragão. Enquanto o dragão libera sua respiração mortal, eles permanecem firmes e são informados de que a respiração venenosa durará 20 segundos. Se conseguirem bloquear isso, terão uma chance de sobreviver. Lutando ao máximo para desviar o ataque, o professor assistente os comanda a aguentar até o final. Enquanto isso, o protagonista contempla que chegar à porta levará 17 segundos e conclui que sobreviverão se fecharem a porta em 3 segundos. De repente, a respiração do dragão os domina, fazendo com que seu escudo se despedace. Ele abruptamente os comanda a correr em direção à porta, e ao agirem conforme sua ordem e com rapidez, ele assegura à equipe que sairão vivos se mantiverem o ritmo atual. No entanto, seu progresso é interrompido quando o sangue de um membro da equipe espirra em seu rosto, o pegando desprevenido e levando-o a se perguntar quem matou seu camarada. Logo ele percebe que foram emboscados pelas criaturas lendárias que protegiam o dragão, conhecidas como os Paro, o que o assusta. No entanto, antes que o Sói possa atacá-lo, Shaun age rapidamente, empregando fogo mágico para afastar as criaturas e encorajando urgentemente-o a recuperar a compostura. Nesse momento, ele percebe que precisa entender a situação, pois acredita firmemente que todo problema tem uma solução. De repente, sua relíquia emite uma luz brilhante, fazendo-o fechar os olhos instintivamente. Quando ele os abre novamente, tudo aparece verde, e ele percebe linhas intricadas se cruzando por toda a parte, como se tivesse adquirido uma perspectiva única. Logo ele nota que Shaun está tentando dizer algo, mas ele não consegue ouvi-lo. Chocado ao ver um Sói prestes a atacar, Shaun insta a desviar. Para sua surpresa, ele consegue evadir o ataque com sucesso, e ele percebe que isso não é sua imaginação. Ele possui a capacidade de ver os movimentos desses intrusos malignos e prever o caminho preciso que tomarão, permitindo que ele desvie de seus ataques com precisão. Sua perspectiva recém-descoberta o ajuda a antever onde atacarão e identificar zonas seguras para contra-atacar, observando seus camaradas em situações difíceis. Ele reconhece que não há tempo para hesitação, se persistirem assim, morrerão em vão. Ele desvia de cada ataque, apesar de sofrer ferimentos, eles prontamente se reúnem atrás dele, confiando em sua orientação. Ele rapidamente mostra a eles como desviar de cada tentativa através de agachamentos e saltos para liderar com segurança seus camaradas em direção à saída. Finalmente, eles alcançam a porta, e os membros da equipe correm para sair, compreendendo que a sobrevivência deles depende de fechar a porta a tempo. Enquanto o protagonista estende a mão para fechar a porta, ouve Ryo implorando para que o salve enquanto tropeça antes de sair pela porta. Ele se pergunta se, para fechar a porta, precisa deixar aquele cara para trás e pensa no que fazer, considerando que aquele cara é um incômodo até o final, mas mesmo assim ele não pode deixá-lo morrer. Ele rende os dentes de frustração e, apesar de sua turbulência interior, estende a mão para resgatar River, que está prestes a um encontro mortal com um Sói. Ele o puxa com sucesso para fora da sala, enquanto Shaun fica enfurecido com ele por ameaçar a vida de alguém como River. Eric fica surpreso ao perceber que os Paro não os seguem e saem, fazendo-se perguntar por quê. Ele nota os vestígios de danos no topo do covil do dragão e se pergunta se há intrusos ao lado deles. Ele fica assustado ao ver algo no topo da cabeça do dragão, uma visão misteriosa que aguça sua curiosidade. River grita aterrorizado que só estão se aproximando, e todos saem correndo da caverna. No entanto, ao contrário dos outros, ele permanece imóvel e permanece lá. Quando Shaun percebe isso, grita seu nome e corre para tirá-lo de lá, mas com um sorriso, ele diz para ele ir em frente, e logo a porta se fecha. Shaun bate na porta, ansioso e confuso sobre por que ela não se abre.
Nesse momento de desespero, memórias de 7 anos atrás inundam sua mente. Ele lembra de uma época em que eu, após enfrentar a suspensão, sentava-se em desolação. Ele se aproximou e, após as apresentações, perguntou se queria ser amigo, mas eu disse bruscamente para ele ir embora. Os dias se passaram, e ele sempre pediu para serem amigos, mas a resposta de eu permaneceu a mesma e brusca como antes. Um dia, em suas aulas de magia realizadas nas profundezas de uma floresta montanhosa, seu instrutor enfatizou a importância de ter uma resistência inabalável para se tornar um verdadeiro mago. O professor explicou que receberiam pontos com base na ordem de chegada, instando-os a se moverem diligentemente. No entanto, uma regra rigorosa foi estabelecida: se fossem pegos usando magia, seriam imediatamente desqualificados da competição. Logo, os discípulos de Shawn correram para alcançar o destino. De repente, Shawn parou, pensando que havia chegado à metade da montanha, e perguntou se deveria levar eu consigo. De repente, seu pé escorregou e ele caiu pelo penhasco, pendurando-se ao longo da perigosa crista, tentando se salvar em seu estado ferido. Shawn gritou por ajuda, mas, para sua consternação, ninguém veio em seu auxílio. Em vez disso, Rivia sugeriu sarcasticamente que Shawn usasse magia em vez de gemer por ajuda. Ele desabou em lágrimas porque suas mãos não conseguiam suportar seu peso, levando-o a pensar que morreria em breve. Mas, naquele momento, eu chegou como um anjo da guarda para salvá-lo. Ele fez o máximo para resgatá-lo com determinação inabalável e, por fim, salvou sua vida. Ao notar o pé machucado de Shawn, eu veio imediatamente em seu auxílio, apesar da insistência de Shawn para que ele continuasse sem ele. Eu o ajudou a ficar em pé, apoiando-o com um ombro, e os alicerces de sua amizade foram forjados neste momento de assistência e camaradagem. De volta ao presente, Shawn está do lado de fora da porta fechada, profundamente preocupado com a segurança de eu. De repente, ele ouve eu gritar por ajuda de dentro da caverna. Ele o chama urgentemente de fora, dizendo para esperar um momento enquanto ele convoca os anciãos e seu pai para ajudar, e corre para chamá-los. Enquanto isso, o protagonista é reconfortado pela preocupação evidente de Shawn, então finge pedir ajuda para manter Shawn fora do caminho do perigo iminente. Com determinação, o protagonista avança corajosamente contra o exército de Soi, na frente do formidável esqueleto de dragão, evitando habilmente os ataques iminentes com agilidade e precisão. Ele apodera-se de seu armamento, afirmando que o que vai volta instiga-os severamente se querem provar do próprio veneno. Mesmo que esse artefato só possa ser usado se o usuário tiver mana, como ele não usa mana devido à sua doença, ele usa sua vida em vez de mana e libera o artefato. O armamento desencadeia fogo que engolfa todas as criaturas Soi, enquanto eu o considera como um teste do dragão e especula que a resposta está na lança na cabeça do dragão. Sem hesitar, ele salta para a cabeça do dragão para recuperar a lança, vendo-a como a resposta para o teste do dragão, apesar dos riscos. Ele contempla que, se ele estiver enganado e isso for apenas um jogo de alguém, pode encontrar seu fim aqui. As criaturas só o emboscaram para impedi-lo de remover a lança, mas ele permanece determinado a não recuar porque é um Melingir. Ao levantar a lança, uma poderosa explosão de luz irradia, revelando a presença de um dragão colossal, deixando o protagonista perplexo sobre o que está acontecendo. Enquanto isso, uma criatura sinistra fixa seu olhar malicioso em eu, capturando sua atenção. Ele suspeita que possa ser um sábio do 8º círculo, mas a quantidade avassaladora de mana emanando dele o leva a considerar que pode ser um sábio de classificação ainda mais alta, Mefistopheles. Mefistopheles mata imensamente o dragão com a lança, o que surpreende eu, e neste momento ele percebe que eu é seu novo recipiente e aquele que o libertará deste selo cansativo. Ele sugere que eu se torne um com ele e deixe os demônios dominarem o mundo. De repente, o dragão Shannár grita o nome de eu, chamando de rei demoníaco Mefistopheles, e o prende com uma corrente mágica, declarando que ele será enterrado aqui com ela. Mefistopheles refere-se ao dragão como Shannár e quebra a corrente, respondendo que embora tenha sido selado junto com ela 1000 anos atrás, desta vez é diferente, pois o grande recipiente eu chegou. Depois disso, o rei demônio libera ondas demoníacas para tomar controle de seu corpo, o que faz com que o corpo de eu libere o poder demoníaco. Ele percebe que isso não foi um teste de dragão, mas uma armadilha do rei demônio.
Ele se ajoelha em dor excruciante e se pergunta se vai morrer assim, enquanto Mefistófeles zomba dele. No entanto, ele logo percebe que a mana de char está tornando o corpo do recipiente mais robusto, à medida que todo o corpo de Eu irradia intensa energia demoníaca negra. Ele relembra que seu avô e todos os outros membros sacrificaram suas vidas para afastar os demônios e a grande guerra dos demônios. Mesmo depois que seus pais faleceram, enfrentando a extinção, apenas ele e sua irmã mais velha restaram. Naquele momento, as famílias imperiais e vassalas que serviam a sua família revelaram seus desejos repugnantes. Mesmo a pessoa em quem ele confiava e dependia mais tentou tomar tudo o que tinham. Ao tentarem proteger suas famílias, sua honra e legado foram abandonados, com todos traindo e insultando sua família. Ele não podia fazer nada além de jurar recuperar o legado e a honra de sua família. Apesar de ser dominado pela energia demoníaca, ele buscou curar sua doença de bloqueio e elevar novamente sua família. No entanto, antes de concluir, seu coração começa a palpitar, levando-o a contemplar que não pode morrer assim. De repente, seu objeto de família emana uma superenergia, e os poderes de seu avô descem sobre ele. Ele declara severamente que algo como aquilo não devorará um Melinger, e uma voz dentro de Eu afirma que espera que suas vozes alcancem os descendentes no futuro. Sua postura firme na mana afasta Mefistófeles, levando-o a se perguntar que tipo de energia é essa. Eu aponta o dedo para ele, afirmando que o primeiro demônio será engolido aqui. Com um estalo dos dedos, ele despedaça os poderes demoníacos, surpreendendo a criatura, e uma tatuagem aparece na mão de Eu. Após esses eventos, Eu encontra um indivíduo desconhecido em um lugar desconhecido e se pergunta quem ele é, pois algo sobre ele parece estranhamente familiar. A pessoa com o rosto coberto revela que são o início dos estudiosos que buscam o pináculo dos médicos mágicos. No entanto, ele admite que aqueles que buscavam um poder maior prejudicaram o mundo, pois os demônios os corromperam. Assim, eles estabeleceram um clã neste novo mundo, impulsionados pelo desejo de expiar os erros que cometeram. Ele esclarece que o objetivo principal do clã é erradicar os demônios, considerando isso como seu dever. No entanto, os demônios nunca desaparecerão verdadeiramente e sempre reaparecerão. Portanto, o clã deve continuar a devorá-los repetidamente, e até então, o clã não se dispersará. Ele está confiante de que um dia, no futuro, seus descendentes herdarão finalmente sua vontade. Mais tarde, Eu desperta em uma cama, e Shaun está ao lado dele, com o rosto virado para longe. Eu especula se Shaun pode estar derramando lágrimas, mas Shaun nega sua afirmação e o repreende por sua escolha imprudente de ficar sozinho na caverna. Quando o protagonista pergunta se ele enviou a equipe de resgate para salvá-lo, Shaun concorda. Após especular algo, ele insta Eu a se levantar, agindo sob seu comando. Shaun se pergunta como Eu cresceu mais alto e o incentiva a olhar no espelho. O protagonista fica surpreso ao se ver e se pergunta se isso acontece quando a energia demoníaca o domina. Shaun pergunta ansiosamente se algo aconteceu na caverna e o que aconteceu com o dragão, ao qual Eu hesita em divulgar detalhes e responde que compartilhará as informações no momento certo. Shaun coloca uma mão reconfortante no ombro de Eu para expressar sua compreensão de que Eu deve ter uma razão válida para manter segredos. No entanto, continua a incomodá-lo que seu amigo não está totalmente transparente. Após um tempo, Eu pergunta a ele o que aconteceu com o ninho, e Shaun, enquanto descasca um ovo, informa que sua família está cuidando dele. Quando os protagonistas ponderam que eles devem estar ocupados escavando, seu amigo nega, afirmando que estão guardando para que ninguém possa entrar. Ele reforça que o ninho pertence legitimamente a Elis, quem fez a descoberta, e os guardiões estão garantindo que ninguém possa interferir, pois não podem agir arbitrariamente. De acordo com ele, legalmente, um ninho de dragão pertence à pessoa que o encontrou. No entanto, é normal para escolas fortes adquirirem participações nele, obtendo direitos de escavação, revelando que a Torre Mágica e a Academia estão enlouquecendo para colocar as mãos nele. Ele está certo de que a família Ner também queria os direitos de escavação, mas eles bloquearam para ele, então ele agradece a Shaun por seu apoio inabalável. De repente, ele suspeita que Barrax provavelmente está tentando usar qualquer artifício para obter direitos de escavação. Com um sorriso travesso ele contempla a audácia do diretor, que não só tentou eliminá-lo, mas agora ousa perseguir sua descoberta. Shaun fica apreensivo ao ver seu sorriso,
percebendo que eu sempre se envolve em algo louco sempre que sorri assim. Em resposta, eu pede a ele um favor, instando-o a espalhar a palavra de que ele foi gravemente ferido. Mais tarde, o diretor e seu ajudante chegam ao Hospital Mágico Imperial. No entanto, o porta-voz da família Ner não os deixa entrar, afirmando que o cadete L.C. Mellinger está em coma devido a ferimentos graves recebidos no Ninho do Dragão. Portanto, Cal os insta a deixar as instalações. De dentro do hospital, Eury observa tudo da janela e os chama de idiotas. O porta-voz da família Ner, Cal Donner, chega ao quarto do protagonista para fornecer detalhes e pedir que ele descanse. Depois de algum tempo, Eu coloca a mão no peito e experimenta uma sensação peculiar. Ele sente que tem o coração de um dragão dentro de si, que é a fonte da autoridade absoluta do dragão antigo. Ele lembra que o dragão pereceu após ser empalado pela lança do Rei Demônio e se pergunta se o coração do dragão de alguma forma entrou em seu corpo quando ele tentou extrair a lança. No entanto, ele sente algo distinto dentro dele, mas suas memórias estão incompletas até que o Rei Demônio tente assumir o controle de seu corpo. O mistério em torno do coração do dragão e seu impacto nele permanece sem solução. Ele então se dirige a Mephisto, instigando-o a parar de encará-lo e dizer alguma coisa, questionando por quanto tempo ele continuará encarando. Mefistófeles é o grande rei demônio que mergulhou o mundo em perigo e aflição. Então ele o lembra frustrado para não se dirigir a ele assim. Na Era Antiga, quando os deuses governavam o mundo, o deus demônio que simbolizava a escuridão tinha 4 servos. O fim, a insanidade, a fornicação e o último era o pecado original ou o rei demônio original, Mefistófeles. Ele é o mais alto e poderoso rei demônio na lenda e está ligado a Elis Mellinger. Mefistófeles grita com o protagonista por chamá-lo pelo apelido e exige que seu nome é aquele que o todo-poderoso deus demônio lhe conferiu. Ele repreende o protagonista com raiva por usar um pseudônimo, insistindo que seu nome lhe foi dado pelo todo-poderoso deus demônio. Ao advertir Elis de que pode despedaçá-la em pedaços, Elis responde com irritação, perguntando se os reis demônios costumam ser tão estúpidos, enfurecendo ainda mais Mefistófeles. Além disso, Mefistófeles revela que esperou 1000 anos, mas alguém como Elis roubou sua chance. Ele declara que é o rei demônio Mefistófeles, destinado a colocar o mundo inteiro sob seus pés, sendo esse o motivo de sua existência. No entanto, ele recorda seu último encontro com o rei dragão Shannara, afirmando que ele ficou em seu caminho por 1000 anos, mas ele continuou esperando. Um dia, eles chegaram à caverna de Caragol, despertando sua esperança, e ele ficou super animado como recipiente que o libertaria deste selo. Ele considera um recipiente perfeito que passou em todos os testes. Ele quase teve sucesso em tomar seu corpo e alma, mas todos os seus planos foram frustrados. Mefistófeles acrescenta que tudo o que resta agora é um fragmento de energia demoníaca em sua existência, e ele se pergunta que poder o absorveu. No entanto, Eury sugere sarcasticamente que ele deve parar de agir tão grandioso, o que o enfurece. O protagonista então olha para seu objeto de herança, recordando a voz que afirma esperar que suas vozes alcancem seus descendentes no futuro, e se pergunta se essa voz foi de seu avô. De repente, ao lembrar das palavras de que, de acordo com os acordos, o primeiro demônio será engolido, ele se pergunta se engolir significa que ele absorverá o poder do demônio e se seu objeto de herança, o pingente mágico, é uma ferramenta para devorar o rei demônio. Ele não consegue acreditar que é uma ferramenta que engole demônios, encara o rei demônio e se pergunta se é possível devorar outros demônios como Mesto. Eu formula um plano para consumir mais demônios com um sorriso malicioso, declarando que os reis demônios devem se preparar, pois todos estão destinados à ruína. Mais tarde, ele leva o rei demônio para uma montanha, fazendo-se perguntar por que uma caminhada de repente, mas eu o chama de fantasma lixo e pede para ficar quieto. Ele começa a meditar, pensando que antes de descobrir como usar o pingente mágico, ele precisa confirmar algo primeiro. Enquanto medita com os olhos fechados, ele se sintoniza com o ambiente, conseguindo sentir as asas da joaninha batendo, perceber a sensação do vento e até detectar o cheiro de flores no ar. Para verificar suas suspeitas, eu estende a mão e libera uma técnica mágica chamada ignição, o que surpreende Mesto ao perceber que é magia de dragão. O rei demônio fica perplexo com como um mero humano pode usar um tipo tão poderoso e extraordinário de magia, contemplando que mesmo que eu seja um Mellinger, essa técnica ainda é notavelmente surpreendente.
Enquanto isso, eu está animado ao perceber que também pode usar magia, pois sua dolorosa doença de bloqueio foi finalmente curada. Nesse momento, uma enxurrada de memórias invade sua mente, principalmente quando ele é chamado de vergonha da família Meringer. Ele resolve que todos aqueles que traíram a família Meringer e o ignoraram vão se arrepender de suas ações. Em contraste, jornalistas e repórteres se reúnem do lado de fora do hospital, perguntando se é verdade que o estudante está em coma e o que acontecerá com os direitos de escavação do ninho do dragão. O porta-voz da família Nestor evita divulgar detalhes específicos, e, em vez disso, informa que um anúncio abrangente será feito na Torre Mágica, então eles devem confirmar o comunicado escrito após a coletiva de imprensa. Cal se aproxima do jovem mestre Shawn, instando-o a não fazê-lo realizar coisas assim, enquanto Shawn aplaude por seu excelente trabalho. O porta-voz comenta que ele pode morrer com todos os incidentes que Shawn causou sempre que está com Aenin e Liz. Ele expressa sua preocupação de que, se o esquema deles vier à tona, a escola pode tomar medidas drásticas contra eles. No hospital, Eu coloca sua mão no peito, sentindo a presença do coração de dragão. Ele reflete sobre suas novas habilidades mágicas e a revelação de que o pingente mágico pode devorar demônios. Enquanto isso, Mefistófeles, o rei demônio, ainda está intrigado com a habilidade de usar a magia de dragão. O rei demônio também está ciente de que apenas uma fração de seu poder demoníaco permanece em Eu após a tentativa fracassada de possuí-lo. Mefistófeles, por sua vez, planeja recuperar seu poder total e escapar do selo que o prende há 1000 anos. Ele observa Eu com cautela, reconhecendo que a situação mudou significativamente com a presença do jovem mago. Ele expressa sua preocupação de que, se o esquema deles for revelado, a Torre Mágica e a família Imperial não vão permitir isso, ponderando se eles podem suportar as consequências. Shawn responde que Eu o assegurou de que tem tudo planejado e que ele precisa confiar nele, pois quanto maior o risco, maior a recompensa. Ele então espera ansiosamente por seu amigo, que acabou de deixar uma carta dizendo que está indo para algum lugar, e ele se pergunta para onde ele foi com um corpo fraco. De repente, uma garota ruiva invade seu quarto perguntando se ele está planejando algo divertido sem ela, enquanto ele pondera ansiosamente por que ela está ali. Firebird, que é Tashaner, pergunta se é estranho para uma irmã mais velha visitar seu irmão mais novo. A Torre Mágica, a família Imperial e a Aliança Protestante produziram o maior gênio da Era na mesma geração, eram as 3 estrelas que liderariam o Império e eram chamadas de as 3 Novas Estrelas. Sua irmã, a mais jovem da história a obter o título de maga, é uma delas. Shawn pergunta por um motivo genuíno para ela vir, e ela responde que ouviu dizer que seu amigo Eu estava doente. Então, como alguém que também tem um certificado de magia, ela não pode simplesmente ficar parada. Ela pergunta por que Eu não está neste quarto ou se está em outro lugar. Ele pondera que eles podem estar em apuros se Tasha for ao quarto, porque ela entende as coisas rapidamente. Ele planeja mandá-la embora antes que ela descubra e diz a ela que Eu não está em condições de ver ninguém. Quando ele a incentiva a não incomodar os médicos e a voltar, ela segura sua mão, ponderando se ele está a ordenando. Ela exala uma enorme mana e pergunta o que aconteceu com os direitos de escavação do ninho, enquanto Shawn contempla ansiosamente que esqueceu que essa bruxa era uma fanática por dragões. Ele rende os dentes aterrorizado e responde que cabe a Eu decidir. Ao sair do quarto, ela pede a ele que a contate quando seu amigo acordar e alerta de que vai dar uma surra nele se ele não for o primeiro a contatá-la, lembrando do pulso dela. Shawn deseja ansiosamente que Eu faça algo logo, enquanto as notícias do herdeiro de uma família prestigiosa estarem em coma se espalham, despertando a curiosidade sobre quem pode garantir os direitos de escavação. Eu, usando um capuz para esconder sua identidade, observa que Shawn está lidando bem com as coisas para ele. Ele então percebe a foto do diretor em um jornal e pede a ele que sorria até que possa. Por outro lado, Ryu visita o escritório do diretor para parabenizá-lo e o trata como diretor, observando que o diretor agora pode perseguir o que sempre quis fazer. No entanto, Barrax o insta a não ser impulsivo, pois a eleição nem começou. Com um sorriso, River responde que não consegue discernir o sentimento do diretor de querer proteger o futuro da academia e dos alunos. Um sorriso brilhante aparece em seu rosto, lembrando-lhe que ainda não é diretor e, em seguida, pergunta sobre o bem-estar de Eu. River responde que ouviu dizer que Eu luta para se manter vivo,
E quando o diretor comenta que é uma pena, ele lembra ansiosamente ao diretor que será um grande problema se ele acordar, sugerindo a contratação de alguns mercenários. O diretor, exalando intensa mana, intervém severamente, fazendo com que Riven se desculpe rapidamente. Verick então segura sua xícara de chá, afirmando que haverá uma cadeira vazia de professor após a eleição, e ele se pergunta quem ocupará o cargo, pois ele é apenas um diretor, então não sabe o que acontece fora da academia. Com um suspiro profundo, River assegura que não decepcionará o diretor e promete prestar seus respeitos. Naquela noite, eu fica do lado de fora de um prédio, pensando se pode começar seu próximo movimento. Com a mente que pode ver o outro lado do mundo, ele contempla que se encontrar o espaço oculto e inserir o mana dentro do coração do dragão, poderá usar o mana sem usar encantamentos complexos. Finalmente, ele dá o salto para dar seu primeiro passo, enfatizando que agora está na linha de partida para derrubar barracas e mostrar ao mundo o renascimento dos Meningir com um sorriso confiante. Ele se compromete a se tornar mais robusto antes da eleição para diretor. No entanto, Misto zomba, dizendo que o esforço inicial de Eu é fraco e ridiculariza-o por realizar apenas um simples salto. Eu reconhece a crítica do Rei Demônio e percebe que precisa ser mais rápido e robusto. Ele então contempla a linguagem da alma entre a língua dos dragões e começa a canalizar mana em suas mãos para ativar a magia. Com um sorriso confiante, ele aciona com sucesso a linguagem da alma, utilizando o poder do mana para elevar-se no ar. Essa exibição repentina de habilidade deixa o Rei Demônio atônito, fazendo-o questionar como um recém-chegado a essa magia pode empunhar tanto a linguagem da alma quanto o feitiço duplo. Misto contempla que o inimigo natural dos demônios, Meningir, mesmo entre os monstruosos bastardos Meningir, não havia ninguém com tanto talento, exceto seu progenitor. Antes que Elis se fortaleça, Mesto planeja assumir seu corpo e pisar no broto. Enquanto isso, o protagonista observa que a linguagem da alma é impressionante, mas é difícil digerir tudo sozinho. Então, para ficar mais forte, ele precisa entender a magia do dragão. Ele percebe que precisa de um professor que possa manter seu segredo, mas contempla que ninguém na academia é habilidoso o suficiente para ensiná-lo. Ele pousa no chão, considerando que precisa ser alguém no nível de um ranking de castelo de hexagrama, mas não há como aceitar-no como discípulo. Ele então pergunta a Mesto se pode ensiná-lo um pouco de magia, percebendo que não há pessoa melhor do que Mesto para ter como professor. O Rei Demônio fica surpreso com seus pedidos inesperados e, após contemplar algo, questiona o que receberá em troca. Quando eu proponho que o fará um novo recipiente com alquimia, Mesto, percebendo que um humano não pode fazê-lo um recipiente, comenta que isso não é suficiente. Com um sorriso inocente, o protagonista o incentiva a sugerir outra condição. O Rei Demônio pondera por que deveria transmitir sua iluminação e consideraria se ele se tornasse seu parente. Mesto então zomba de sua expressão desconcertada, perguntando como ele ousou brincar com ele. Ele reconhece que é muito fraco para devorar o corpo de Eu, então planeja esconder alguma magia negra nos ensinamentos que Elis deseja, porque com isso ele se tornará mais robusto e sua alma ficará mais tomada pela magia negra. Com um sorriso malicioso, instiga Eu a se ajoelhar e implorar para ser aceito como discípulo. Mas, para surpresa de Mesto, Elis responde que há um limite para barganhas e avisa que não obterá nada em troca se continuarem sendo difíceis. Sua atitude desrespeitosa enfurece o Rei Demônio, mas antes que possa retaliar, o protagonista usa a magia linguagem da alma para silenciar Mefisto. Uma fita aparece sobre sua boca, impedindo de falar. Quando Mesto tenta resistir, Eu usa a magia fofa nele. Relutantemente, o Rei Demônio cumpre seu comando, adotando uma postura fofa. Embora o protagonista não aprecie particularmente a cena e vomite, perguntando por que ele o ordena a fazer isso. Em seguida, frustrado, entrega a ele um bloco de notas afirmando que, se ele mudar de ideia, escreva toda a explicação da magia linguagem da alma ali, e ele voltará ao normal depois de examinar o conteúdo. Mefisto questiona se Eu acredita apenas nesse gesto, destacando que suportou ser selado por mais de 1000 anos. No dia seguinte, sob a influência da magia fofa, Mesto aguarda impacientemente Eu pedir sua assistência no aprendizado de magia, ainda resistindo à ideia de escrever explicações no caderno. À medida que os dias passam, Mesto fica cansado de seu estado atual.
Apesar de inicialmente resistir a fornecer informações sobre magia a um mero humano, ele acaba fornecendo alguns detalhes sobre a magia da linguagem da alma. Eu começo a ler os detalhes e reconhece que é um conhecimento antigo não encontrado em nenhum livro. Ele temporariamente libera a magia fofa e pede a mestre explicações mais detalhadas, insinuando que pode deixá-lo falar em troca, o que enfurece o rei demônio. A partir desse momento, sempre que mestre entrega informações, eu pressiono por mais detalhes e explicações, afirmando que liberará o silêncio por 3 dias se ele escrever algo várias vezes ao dia. Crescendo furioso com o comportamento desrespeitoso de eu, mestre incorpora a magia negra oculta nos textos, um feitiço projetado para despedaçar o corpo e a alma de eu. Ele aguarda ansiosamente por uma reação, mas fica perplexo ao não observar evidências do efeito da magia negra. Ao ver a expressão perplexa de Mefisto, eu fico suspeito, ponderando sobre o que há com sua expressão. Mefisto diz que algo deveria ter mudado dentro do corpo de eu até agora, mas como nada aconteceu, ele está confuso. Ele então questiona se o rei demônio acredita que ele é tolo o suficiente para aceitar o que ele forneceu sem examinar minuciosamente. Sarcasticamente, agradece a Mefisto, pois atingiu um novo nível por causa dele. Mesto não consegue acreditar que eu já sabe de tudo, e quando o protagonista avisa que o silenciará novamente, ele responde que, além da verdadeira linguagem, não há mais nada que ele possa ensiná-lo. Elis pondera se a referência à verdadeira linguagem de Mefisto significa a linguagem da alma com a classificação mais alta, excluindo a voz de Deus. No entanto, o rei demônio insiste que eu não poderia compreendê-la em seu nível atual e provavelmente enlouqueceria se tentasse. Mefisto enfatiza que a magia só pode ser aperfeiçoada no campo de batalha, um princípio seguido pelos Melinger ao longo de sua história. Quando eu contemplo a linha de que a magia só pode ser aperfeiçoada no campo de batalha, uma lembrança de seu pai retorna à sua mente. Seu pai o ensinou, a ele e a sua irmã, o orgulho dos Melinger no território destruído pela guerra contra os demônios. Embora seu pai não tenha articulado, era claro que ele ansiava por seus dias como mago no campo de batalha, lutando ao lado de seu avô. Apesar de sofrer os efeitos persistentes da guerra, eu perguntou a seu pai uma vez quando ele iria para o campo de batalha e se usaria magia como seu avô. No entanto, antes que seu pai pudesse responder, sua mãe interveio, insistindo que ele deveria se concentrar nos estudos para se tornar um mago forte. Apesar dos desejos de sua mãe, seu pai sempre enfatizava que a magia deveria ser aperfeiçoada no campo de batalha. Os dias passaram, a doença de seu pai piorou com o tempo, e sua mãe desmaiou de repente. Seu pai compartilhou a vitalidade restante que tinha com ela, e eles faleceram juntos, agradecendo um ao outro por terem o apoio mútuo. Sua mãe pediu a Reis que cuidasse de seu irmão, enquanto seu pai se desculpava com eu, afirmando que sua doença era por causa dele. Eu irrompeu em lágrimas, afirmando que está assustado e perguntando ao pai por que ele o está deixando assim. Seu pai segurou gentilmente seu rosto, afirmando que, olhando para trás em sua vida, em comparação com seus dias como mago no campo de batalha, ele era muito mais feliz em seus dias como pai. Em suas últimas palavras, seu pai enfatizou que eu não precisava ser um mago e esperava que ele vivesse feliz com as pessoas ao seu redor. Após dizer isso, ele faleceu. No presente, o protagonista reflete sobre as palavras de seu pai, considerando que ele estava enganado ao dizer que ele não precisava se tornar um mago. Ele acredita que, se não forem fortes, serão descartados, e essa é a realidade. Por isso, ele se tornará mais forte para que ninguém possa ignorá-lo. Lembrando que a magia só pode ser aperfeiçoada no campo de batalha, ele reconhece que agora precisa de experiência em batalha. Com determinação, ele diz a Mesto que estão indo a algum lugar, e quando o rei demônio pergunta para onde, ele revela o destino, o habitat dos Yetis, as terras altas dos Yetis. Antes de partir, ele toma um banho em um lago, contemplando que planeja mudar sua aparência, já que seria um problema se sua identidade fosse revelada. Primeiramente, ele ativa o feitiço abafado para umedecer seus cabelos. Em seguida, usa o feitiço de corte para encurtar os cabelos e depois emprega o feitiço de mudança para alterar a cor do cabelo e escurecer a pele, o que muda completamente sua aparência. Depois disso, eu chego à agência de guias, onde o atendente informa que ninguém vai para as terras altas dos Yetis nos dias de hoje. Então, surpreendentemente, há de repente tantas pessoas de uma vez.
O grupo entra na agência de guias, incluindo Migma, 4 herboristas, 3 caçadores de monstros e 5 pessoas escondendo suas energias. Logo começam a jornada em direção às terras altas dos Yetis, e no caminho o mestre informa eu que os Yetis são dragões que ousaram admirar os demônios, enfatizando para eu não categorizá-los da mesma forma. No entanto, menciona que os Yetis tiveram um rei no passado que foi de alguma forma útil e provavelmente recebeu a graça do deus demônio, embora seu destino não tenha sido tão afortunado. No entanto, essa revelação leva o protagonista de volta, pois ele pensava que os Yetis eram monstros, mas não esperava que tivessem uma conexão com demônios. Ele se pergunta se tiveram um governante no passado, e quando o mestre concorda que a sepultura desse governante pode ainda estar aqui, eu fica surpreso e pergunta ansiosamente se o rei demônio sabe a localização. No entanto, o rei demônio responde que não faz ideia se a sepultura ainda está aqui ou se provavelmente já foi saqueada. Mas é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se curtiram a obra nova, deixe o like e comentem para eu trazer uma nova continuação. Espero vocês nos próximos vídeos.